Eu não sei como é que vocês fazem, né? Pra poder dar brilho a essas pedras assim do banheiro, pia. Mas eu gosto muito de usar o óleo de peroba para dar um brilho, principalmente porque a pedra aqui é preta do banheiro. E gosto de usar junto o Dalmas, o amaciante Dalmas, para dar um cheirinho, para não ficar com o cheiro do óleo assim de peroba que eu não gosto. Então fica de dica para vocês, né? Essa mistura. Dá super certo, dá o brilho e ao mesmo tempo fica aquele cheirinho gostoso do amaciante Dalmas. Com certeza a cara não nega que eu estava no meio de uma faxina. Não, faxina não, na verdade. Eu estava aqui dando um reset no banheiro, né? Pós-retiro, que o banheiro estava precisando de uns cuidados aqui em casa. E dei uma pausa agora porque Yaren acordou, tá aqui à minha volta. E eu não vou conseguir lavar o chão, esfregar o chão e tal, por conta que ela vai querer ficar aqui no meio junto comigo. Mas eu queria aproveitar uma oportunidade para mostrar para vocês, assim como dei a dica do amaciante Downs e o óleo de peroba, para dar um brilho aqui na pedra do banheiro, também deixar de dica para vocês que eu vou passar só nas paredes. Vem para cá, Yaren. Vou passar só nas paredes, que essa cera líquida da Politriz eu gosto de usar para passar nas paredes brancas aqui do banheiro, que dá um brilho e ela também deixa aquele cheirinho gostoso. Venha pra cá, filha. Deixa aquele cheirinho gostoso. E uma das coisas que eu gosto de usar, que depois que eu conheci, eu não parei mais de usar, é essa pastilha da Pato para o vaso sanitário, que os outros eu usava, né, aquelas em pedrinhas, e eu colocava, com menos de uma semana já acabava, ou então a pedrinha quebrava e caía e ia junto com da descarga. E o Pato eu coloco uma pastilha, eu uso a semana toda tranquilamente e o banheiro fica com aquele cheiro delicioso. Então, vou deixar de dica para vocês. Eu vou ter que dar uma pausa e provavelmente só vou conseguir terminar de lavar o banheiro amanhã, porque tanto não vou conseguir, se tem uma das coisas que eu não consigo fazer aqui em casa com a Yarinha acordada é o banheiro. Normalmente eu faço quase tudo com ela acordada, porque na hora que ela tá acordada eu procuro fazer o máximo de coisa que eu posso, pra quando ela dormir eu cuidar de coisas de trabalho, cuidar de coisas que eu preciso de mais concentração, que eu preciso estar com a mente mais voltada para aquilo. Mas o banheiro é uma dessas poucas coisas que eu não consigo fazer muito com ela por perto, porque ela quer estar sempre o tempo todo comigo, quer estar pegando uma coisa, pega outra. O banheiro é uma área muito perigosa, né? Pra molhar, lavar com ela aqui, a minha avó. Gente, como vocês viram, eu acabei de fazer um macarrão aqui. Acabei de mostrar pra vocês um macarrão com sardinha. Não sei se vocês já viram essa receita por aí, mas por aqui a gente ama. Pra ficar melhor, faltou um queijinho pra gente ralar por cima. Mas já que não tem, e também uma pimentinha biquinho, que por sinal eu amo, é uma delícia. Mas a gente tinha aqui pimenta de cheiro, então eu coloquei pimenta de cheiro. Usei uma sardinha em lata e o macarrão, né? Tempero normal, alho, cebola, cheiro verde. E é uma receita simples, mas também é deliciosa. E aí tô esquentando aqui o frango pra Yaren. Porque a gente come macarrão com sardinha, e ela come com frango, né? E acabei também de colocar um cafezinho ali, tá coando. E agora já são 6h30, né? Vou dar banho em Yaren porque hoje é quarta-feira, então hoje tem culto. E com a permissão de Deus nós vamos. E aí eu também quero jantar, tomar um banho. É o tempo que meu esposo chega e a gente vai pro culto. Ou ele me leva e deixa lá, porque não sei como foi a correria do dia a dia dele, né? E tem dias que realmente o corpo pede um pouquinho de descanso, mas com a permissão de Deus eu espero que ele fique com a gente pro culto. E amanhã eu pretendo mostrar um pouquinho pra vocês mais
da nossa rotina por aqui. Amanhã é feriado, eu não lembro de quê, mas eu sei que é feriado. Também não tenho certeza se amanhã eu vou trabalhar e se eu vou precisar ir lá no meu local do trabalho, porque às vezes tem essa necessidade, mesmo sendo feriado, como é mercado, né? É aberto. Mas amanhã é um novo dia e eu vou mostrando pra vocês. Sexta-feira por aqui e eu acabei de me arrumar. Na verdade, estou terminando de me arrumar, né? Agora já são 11 e pouquinho. E sim, verdade, eu não gravei mais nada pra vocês depois das últimas ceninhas. E por isso que eu quero contextualizar pra vocês aqui, pra que vocês possam compreender. Mas eu entendo que aqui é a vida real e a gente mostra a realidade, né? A realidade de uma família simples, mas que no ordinário e no simples tem buscado a aprender a servir o Senhor. E em tudo a gente dá graças a Deus. Então, assim, quarta-feira, né? Foi uma das primeiras ceninhas, eu iniciei a limpeza do banheiro. E aí não consegui concluir porque Yarin acordou da soneca e já era lá uns 5 e pouquinho. Eu falei, bom, já que eu não consegui concluir a limpeza do banheiro, eu vou fazer a janta, porque nesse dia não tinha janta pronta e era quarta-feira, dia de culto. E eu falei, não, hoje tem culto, então vou ter que largar tudo aqui, fazer a janta, que é o necessário, né, pra gente jantar, e ir pro culto. Aí meu marido chegou cedo, a gente foi pro culto, voltou pra casa, eu não gravei nada mais pra vocês. Aí ontem foi quinta-feira, o feriado, e eu até pensei, eu vou dar continuidade, limpar o banheiro, fazer algumas coisas aqui em casa, que aqui em casa tá precisando, na verdade, de uma faxina, mas eu falei, vou pelo menos tentar dar uma organizada aqui em casa, aproveitar que meu marido tá em casa, consegue ficar com o Yarin, e, enfim, aqueles pensamentos de Marta, e eu consigo dar uma organizada na casa. Foi o que eu pensei, né? Mas depois veio assim, por que você não aproveita esse momento e vai viver esse momento, vai descansar, né? Já que é um feriado, que seu esposo tá em casa, aproveitar esse momento em família, né? E eu falei, quer saber? Vou deixar banheiro pra sexta-feira, a vida, a rotina volta ao normal na sexta-feira, mas hoje eu vou aproveitar para descansar. E assim eu fiz. Mostrei alguns sininhos aí pra vocês também, do nosso feriado ontem, a jantinha, né, que a gente fez. Ontem a gente fez uma carne suína, né, e cozinhamos ali um aipim, montamos ali na tauba e fiz o que? Uma saladinha vinagrete e a gente jantou, depois a gente foi assistir um pouquinho, aproveitou ali esse momento e foi uma bênção. Mas agora eu tava aqui, terminando de me arrumar, na verdade desde ontem veio isso na minha mente, né? Veio o exemplo de Marta e Maria, porque eu confesso que eu sou muito mais parecida com Marta, né? Assim, não que ser Marta seja ruim, né? Porque é necessário a gente ser Marta. A gente precisa ter constância, né? Diligência no cuidado da casa, na administração da casa, de fato, mas ser Maria também é essencial. A gente não pode esquecer de ser Maria, né? De não perder a boa parte, que, se não me engano, tá lá em Lucas 10, que
cita essa palavra, né? Enquanto Marta, que essa é bem eu, enquanto Marta estava ali preocupada com os afazeres de hoje, de amanhã e depois de amanhã, em fazer as comidas ali para servir aquelas pessoas que chegaram na casa delas com Jesus, Maria simplesmente sentou, esqueceu tudo, sentou e foi lá aproveitar a boa parte com o Senhor. E eu falei, meu Deus, eu sou muito Marta. Novamente, não que ser Marta seja ruim, mas o que faltava em Marta era exatamente a parte de Maria, né? Que é a boa parte. Então, assim, eu me lembrei dessa palavra, né? Claro que foi o Senhor trazendo a minha memória, que eu não posso me esquecer de ser como Marta, de pegar a boa parte. Qual era a boa parte de ontem? Se eu optasse por ir cuidar da casa, essas coisas, de fazer uma faxina, organizar as coisas, eu ia perder a parte de estar ali com um momento em família, de estar com meu esposo, de viver esse momento. Então, que bom que o Senhor me lembrou para que eu não pudesse perder a boa parte. Mas lembrando que ser Marta é essencial. E hoje eu preciso também ser Marta, mas não posso me esquecer de ser Maria. Então, hoje ainda, a gente passou ontem no Hortifruti, foi a única coisa que eu fiz. E aí preciso pegar algumas coisas, algumas coisas no mercado também, que ontem a gente foi no Hortifruti, pegou frutas, verduras, essas coisas. Então, hoje eu já fiz algumas coisinhas de trabalho, quero dar continuidade, né? Preciso ir lá também. E quero concluir a limpeza do banheiro. Então, espero que dê tempo de fazer tudo isso hoje, porque hoje também é sexta-feira e é dia de culto. E eu ainda também não deixei, essa semana, eu não deixei nada de, tipo, almoço, janta, pronto. Normalmente eu sempre, na segunda-feira, faço almoço, de segunda até quarta. E aí, até quinta, aí quando é na sexta-feira eu preparo de novo, que já fica pronto pro final de semana. Mas essa semana, devido ao retiro, pós-retiro, eu não consegui me organizar assim e tá tudo bem. Principalmente a gente, mamães, que tem criança pequena, a gente deve ser um pouquinho mais amorosa com a gente mesmo, porque a gente quer dar conta de filho, quer dar conta de trabalho, quer dar conta de casa, quer dar conta de esposo, tudo perfeitamente. Mas às vezes é essencial a gente entender, ou melhor, às vezes não, a gente precisa entender isso, que a gente precisa ter as prioridades e dar conta daquelas prioridades e as demais coisas a gente ir fazendo conforme a nossas possibilidades, né? Porque a gente tem uma criança pequena, então nosso tempo é menor, é mais curto, então a gente precisa ser um pouquinho mais carinhosa com nós mesmos. Então, eu pretendo mostrar um pouquinho mais para vocês aí do nosso dia, né? Eu tinha pensado em desistir realmente de postar esse vlog, mas eu vou dar continuidade e levar vocês aqui. Agora eu vou preparar o almoço e viver esse resto do dia aqui mostrando a vida real para vocês.
Acabei de chegar em casa e a cara de cansada já entrega tudo, né? Já são já 6 e pouquinho. Como vocês viram nas últimas ceninhas, né? Eu fui lá no meu local de trabalho, consegui organizar as pendências do dia de hoje. Cheguei, eu vim tomar o meu cafezinho, o meu cappuccino, que eu sou apaixonada. Esse é com canela. Tô aqui saboreando ele. E a Arin tá lá na casa da minha mãe. Eu levei ela lá umas 3 horas. Minha mãe hoje tá de folga. Aí aproveitei a oportunidade. Minha mãe queria ficar com ela. Aí tá lá com ela um pouquinho. E aí já tô em casa já. Meu esposo foi me buscar. Já tô em casa. E aí, o que é que falta? O que é que eu pretendo fazer ainda, né? Concluir, dar um check nas tarefas de hoje. Concluir a limpeza do banheiro, que agora não dá mais pra eu prorrogar pra amanhã ou pra depois, porque realmente eu comecei quarta-feira e hoje já é sexta, então eu tenho que concluir essa limpeza do banheiro. Aquele negócio, né? Não comer do pão da preguiça. Realmente eu tô cansada, de fato, mas eu vejo que eu ainda consigo fazer hoje. Então, ao invés de eu deixar pra fazer amanhã, eu vou aproveitar que a Erin tá lá com manhã e com ela pra lavar o banheiro, como eu disse pra vocês, é um pouquinho mais difícil. Então, vou aproveitar já fazer essa limpeza e em seguida já preparar a janta, porque logo mais a gente tem o culto à noite 7h30 e, se assim Deus me permitir, e eu vou me esforçar pra isso, pra poder eu tá indo pro culto mesmo com cansaço, porque se a gente for fazer a vontade do corpo, com certeza a gente escolhe ficar em casa. Então, não pode nem pensar 2 vezes. É simplesmente tomar banho, se arrumar e ir. Então, vamos lá lavar aquele banheiro que não pode passar de hoje mais, de jeito nenhum. Banheirinho lavado e higienizado, graças a Deus. A gente tem esse papel aqui, que eu quero comprar outro organizador desse. Na verdade, eu quero comprar um organizador estilo rústico, né? E colocar os dois aqui, mas por enquanto tem esse. Tem outro desse aqui que tá ocupado, mas vou desocupar pra gente fazer reposição de papel higiênico. Mas graças a Deus consegui limpar o banheiro todo. Banheirinho limpinho, cheirosinho. E agora só falta o último toquezinho pra gente poder, né, deixar ele bem cheiroso. Com aquele cheirinho bem gostoso que a gente gosta. E, graças a Deus, conseguimos concluir a limpeza desse banheiro. Porque eu já tava já agoniada já, porque ele tava pedindo socorro. Normalmente eu faço a limpeza do banheiro, assim, a manutenção todos os dias, mas é a limpeza, lavar a parede, limpar tudo, eu faço uma vez na semana. Só que semana passada a gente foi pro retiro, não consegui fazer, então essa semana eu precisava fazer urgente, né? E aí, eu tava agoniada pra poder fazer. Eu já vou aproveitar a oportunidade que eu tô aqui falando com vocês, né? Assim, com essa cara mesmo de quem tava faxinando. E com carinha de cansada, mas vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acredito que ele deve estar um pouquinho longo, né? Não consegui mostrar tudo, né, durante a rotina, obviamente, mas tentei mostrar o máximo que eu pude por aqui. Como eu digo pra vocês, né? Sou nova aqui no mundo de criação de conteúdos, mas tenho dado o meu melhor, tenho buscado aprender mais, tenho buscado formas, ângulos diferentes para poder o vídeo não ficar aquele vídeo maçante, cansativo, mas ficar um vídeo leve, que é o que eu quero transmitir para vocês.
E se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, né, de uma família simples cristã, aqui a gente aborda esses assuntos, mostramos a vida real mesmo, e também o intuito, como tem na descrição aqui do nosso canal, é também deixar de recordação para Yarim, mas também que juntos a gente possamos crescer em Cristo Jesus através do ordinário, do simples da vida, e possamos aprender uns com os outros, né? Porque quando a gente olha para o próximo, a gente tem que pedir a Deus que ao invés da gente olhar e alimentar sentimentos como inveja, como outros sentimentos que não agradam o Senhor, a gente deve olhar para o outro, para o nosso vizinho, né? Para, como diz, para a grama do nosso vizinho e pegar aquilo ali como exemplo. Trazer algo que a gente acha de interessante na vida do outro e pegar como exemplo para as nossas vidas e assim nós possamos crescer. Então o intuito é esse, assim como eu assisto vídeos de outros canais por aqui e busco pegar inspirações para minha vida, eu creio, né, que aqui também a gente possa ser um canal de bênçãos para servir de inspirações e servir também de essa troca, né? Essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Então, se você curte e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve no nosso canal, nos dê essa forcinha que somos canal novo, se inscreve por aqui, dá um checkzinho lá no sininho e que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe!